um tesouro sem tamanho, o maior tesouro do mundo, uma riqueza sem medida e que pode e deve ser distribuída para todas as pessoas. Que maravilha, né? Então, se você quer saber um pouquinho mais acerca deste tema maravilhoso, vem comigo. Meu nome é Tiago e este é o Pão em Casa. Paz do Senhor, amados! Como é bom nós estarmos juntos em mais este estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós já estudamos toda a primeira carta, você pode acompanhar também. Nós temos muitos outros assuntos sendo tratados, outros estudos bíblicos, pregações, então tem muito mais de Deus aqui para a tua vida, por isso eu quero te convidar a se inscrever se ainda você não é inscrito no nosso canal, a compartilhar também com outras pessoas, amigos, para que esta palavra possa chegar a cada coração. Mas eu quero já te pedir um favor agora, né? Pega teu caderno, pega a tua Bíblia, o teu lápis e vamos juntos para estudar este texto maravilhoso. Hoje nós vamos ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 4. São 18 versículos que nós estaremos lendo e nos aprofundando na palavra de Deus. Vamos juntos lá então? A palavra de Deus nos diz assim: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos os procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era, em outras versões, o Deus deste século, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos este tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Até aqui, queridos, vamos orar? Senhor Deus, nós te damos graças pelo privilégio e oportunidade de nós estarmos reunidos em mais este dia para estudar a Tua Palavra e te pedimos que o Teu Espírito venha falando conosco, venha ministrando as nossas vidas e o nosso coração.
Oramos para que possamos ter um entendimento pleno acerca da tua palavra e da tua vontade, para que possamos, ó Senhor, compreender e avançar naquilo que o Senhor tem nos instruído. Por isso nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, é maravilhoso nós olharmos para a palavra de Deus e nos identificarmos. Isso aqui é tremendo. Quando você está passando por um momento, olha para a palavra e a palavra vem de encontro aos nossos corações. E é muito interessante nesta caminhada de estudos bíblicos que nós temos feito, o quão semelhante aos nossos dias é a realidade do apóstolo Paulo, principalmente aqui na igreja de Corinto. E aqui o apóstolo Paulo ele trabalha no capítulo de número 4 algumas questões muito interessantes. O primeiro trecho que nós vamos trabalhar é do versículo 1 até o 6, onde Paulo ele aborda essa temática do evangelho como um tesouro, como uma grande riqueza. E ele coloca a nossa vida como um recipiente sem valor comum, porém a grande virtude, a grande glória está naquilo que preenche as nossas vidas. Eu posso ir além e dizer que por fora nós somos todos iguais. A nossa humanidade, a nossa carne, ela é semelhante um ao outro, nós como seres humanos. Mas a grande virtude ou a grande podridão, a vida ou a morte, está naquilo que preenche as nossas vidas. E eu te pergunto neste dia, o que tem preenchido a tua vida? Com o que você tem preenchido a tua alma, o teu coração, a tua mente? O que você tem investido na tua história para que preencha este vaso de barro? Estamos numa geração onde as pessoas se preocupam com a pintura deste vaso de barro, com o formato deste vaso de barro. E aqui eu não estou pregando contra o cuidado corporal, o cuidado da carne, mas nós já vimos em outros textos o próprio apóstolo Paulo falando a Timóteo, dizendo que o espírito, investir na vida espiritual, no exercício espiritual, é muito mais proveitoso. E nós estamos falando de pessoas que têm essa caminhada. Eu, por exemplo, gosto muito e preciso diariamente de investir em exercícios físicos. Mas uma vez que nós focamos toda a nossa vida naquilo que é transitório e passageiro, ou seja, neste vaso de barro, na nossa carne, e negligenciamos a nossa caminhada espiritual, nós estamos dando um passo perigosíssimo e errado em direção à eternidade. Então Paulo ele trabalha nessa perspectiva. E eu quero te chamar a olhar novamente, versículo a versículo, até o verso 6. Depois nós vamos para um outro momento, no 7 ao 11, mas algumas questões que Paulo aborda aqui. Veja comigo aí na tela. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada. Então note aqui logo de cara que Paulo ele tem bem claro que o ministério dado não é mérito dele, mas é misericórdia do Senhor sobre a sua vida. É um presente de Deus, é graça de Deus. E eu gostaria de fazer um paralelo. Nós temos vivido tempos atuais onde nós temos muitos youtubers se levantando. Eu não sou contra isso. Estamos aqui nessa plataforma, estamos aqui pregando a palavra, mas entenda uma coisa, eu não sou um youtuber. Eu sou um pastor de igreja local e temos usado essa ferramenta, essa plataforma para comunicar a palavra de Deus. Quando nós falamos, por exemplo, de você curtir e compartilhar, a nossa preocupação não é uma meta de likes ou a quantidade de pessoas que está compartilhando, gostando, aprovando ou não aquilo que nós temos dito, mas como uma ferramenta de compartilhar a palavra de Deus, a pregação do evangelho genuíno da presença do Senhor. Agora note que nós vivemos tempos onde essa é a preocupação. E pregadores têm surgido com uma doutrina distorcida, pregando coisas distantes da palavra de Deus, apesar de utilizá-la como pretexto para sua mensagem, mas que avalizam o seu ministério pela quantidade de likes e curtidas. Como se houvesse um mérito nisso. Paulo, ele deixa muito claro, olha queridos, o ministério que nos foi dado é de Deus para nós e é pela misericórdia.
né? Então, portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia de Deus que nos foi dada, então nós não desanimamos. A consciência de que não era mérito dele este ministério, de que não era pelo esforço dele, ou seja, nenhum esforço humano o faria merecedor de ser coparticipante da glória de Deus. Note que isso destoa totalmente do evangelho que muitas vezes, não estou dizendo que todos declaram isso, temos um remanescente fiel de homens e mulheres pregando o verdadeiro evangelho genuíno, mas nós temos uma grande quantidade. Não é difícil você encontrar vídeos, reações a pregações com heresias terríveis nos dias atuais, que a maioria dos cristãos simplesmente compartilham sem nenhum filtro. Então isso é muito interessante. Paulo no verso 2 ele diz: antes nós renunciamos. É que esse verso 2 aqui é de extrema importância. Renunciamos os procedimentos secretos e vergonhosos. Temos aqui algo importante. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Então temos 3 questões. A renúncia a procedimentos secretos e vergonhosos, a procedimentos, ações pecaminosas, a não utilização do engano e de distorções, torções da palavra de Deus, né? Então ele não engana, ou seja, não mente e tampouco distorce a palavra. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Aqui eu gostaria de fazer algumas considerações. Vivemos momentos, queridos, onde nós devemos nos aprofundar cada vez mais na palavra de Deus. O nosso intuito com tantos estudos da palavra de Deus, estudos bíblicos, rotineiros, semanais, né? E volto a dizer, nós temos aqui muitos estudos, temos uma infinidade de pastores, né, que têm uma caminhada de profundidade na palavra de Deus, ministrando na internet. É justamente uma motivação contra estas heresias, de te ensinar no caminho da verdade, mas de combater estes ensinos. Ensinos de pessoas que têm procedimentos secretos e vergonhosos. Nós temos vivido um tempo de muitas denúncias, queridos. Hoje na internet, denúncias de pastores, de cantores, de pessoas que vivem diante deste lobby gospel. O que é isso? Diante deste momento do mercado gospel da nossa realidade. O mercado que gira em torno de milhões de pessoas que fazem as suas alianças. Vem aqui que eu vou aí na tua igreja e a gente vai ganhando dinheiro com isso. Sabe, queridos, isso não é uma novidade, já era uma realidade na época de Paulo e nós precisamos renunciar. Renunciar a este tipo de coisa significa não apenas que nós não vamos viver no pecado, no oculto, em procedimentos de vergonha, né, procedimentos pecaminosos, mas nós vamos renunciar pessoas que também se dizem pregadores da palavra, mas que têm vivido nisso. Eu não estou dizendo que não deve haver conserto, perdão, arrependimento, mas isso é um processo. Nós temos vivido e visto uma série de pessoas que vivem no pecado. 1, 2, 3, 4, 5, são 10 casamentos, né? Aumentando aqui a quantidade, mas pessoas que vivem no pecado com 1, com 2, com 3, com 4, pecados de sexualidade, pecados financeiros, pessoas que vivem maquiando o verdadeiro evangelho. E para que sejam aceitos ou para que a sua consciência esteja anestesiada, eles então ou utilizam de um evangelho enganoso, ou eles então torcem a verdade da palavra de Deus. E o que Paulo diz é que, mediante a clara exposição da verdade. Então, qual é o antídoto para este século? A clara exposição da verdade. É lutar, queridos, contra este falso evangelho. De que forma? Atacando pessoas? Não! Expondo a verdade de maneira clara e objetiva, que é o que nós temos feito, que é o que muitos pastores têm feito. Este é o antídoto, por isso eu quero te convidar, querido, a buscar a palavra de Deus, a se debruçar. Muito mais do que viver ouvindo mensagens, como nós temos propagado aqui, não tem pecado nisso.
Mas eu quero te convidar a você se debruçar na palavra e buscar ter uma experiência diária e real com a palavra, uma experiência viva com o Evangelho de Cristo Jesus, para que essa palavra venha alimentar o teu coração. E é interessante, queridos, diante disso, são pessoas que procuram viver desta forma. E temos muitas pessoas, né, quando eu digo pessoas, são líderes evangélicos que têm vivido desta realidade. O apóstolo Paulo, no verso 3, ele continua dizendo assim: mas se o nosso evangelho está encoberto, né, para aqueles que estão perecendo é que está encoberto. Por quê? Porque o Deus desta era, o Deus deste século, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo Senhor, e a nós como escravos de vocês por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O interessante é que Paulo aqui, ele liga, né, a luz brilhar como a luz da criação, no dia que o Senhor disse haja luz, ele liga o processo de conversão. Ele coloca as pessoas que ouvem a verdade do evangelho, mas não creem, estão cegos, foram cegadas pelo Deus deste século, a que ele se refere então ao diabo, né? E a sua ação neste século que caminha no automático e levando o ser humano para a perdição da sua própria carne, dos seus próprios desejos. Mas aquele que crê em Cristo, a luz do evangelho brilha sobre a sua vida. Isso aqui é muito interessante. E para que isso aconteça de maneira mais efetiva, Paulo ele diz aqui no 5 que ele não prega a ele mesmo, mas ele prega a Jesus. E ele usa a expressão aqui escravo, né? A expressão original douloi, que significa alguém que é dedicado. Então, por amor de Jesus, ele é dedicado aos irmãos. Nós que somos do Ministério Pastoral, nós nos dedicamos a vocês, queridos, na palavra, nas visitações do dia a dia, por amor a Cristo. O nosso comprometimento, ele vai além das nossas relações interpessoais. Há uma relação de afeto entre nós, mas em primeiro lugar, o nosso relacionamento é com Cristo. Por amor a Cristo, a este evangelho que brilhou sobre nós, queridos. As escamas dos nossos olhos caíram, fomos iluminados pela luz do evangelho e hoje nós temos este relacionamento com o Senhor. Onde nós enxergamos, podemos ver, mesmo que ainda de forma distorcida pela nossa humanidade, como em espelho, usando a própria figura de linguagem do apóstolo Paulo, a glória do Senhor, mas a contemplamos. Através de Cristo, podemos contemplar este relacionamento com o Senhor Jesus. Agora, quando ele adentra no verso de número 7, ele trabalha de uma forma mais incisiva justamente a temática dos tesouros em vasos de barro. Acompanhe comigo aí na tela. Ele utiliza mais uma vez esta figura de linguagem dizendo: temos este tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus. E aqui nós podemos fazer uma ligação direta com o versículo de número 1, que ele diz que o ministério que ele tem é pela misericórdia do Senhor. Então a primeira perícope, o primeiro trecho, ele começa evidenciando isso. A segunda perícope, o segundo trecho, que inicia no verso 7, ele inicia dizendo as mesmas questões, usando outra figura de linguagem, tesouro em vasos de barro. Vasos de barro naquela época, a referência aqui é como se fosse uma lamparina, né? Uma lamparina bem comum, ou um pequeno pote, né? Comum, barato, onde tinha em todo lugar, mas que a excelência, o poder, aquilo que é valioso, o que é valoroso é aquilo que preenche. E no verso 8, então, ele começa a usar aqui questões paralelas, né? De todos os lados somos pressionados, ou em outras versões, atribulados,
mas não desanimados ou angustiados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Verso 9: somos perseguidos, mas não abandonados ou desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Algo interessante, então, uma vez que o apóstolo Paulo ele aborda essa questão de tesouros em vasos de barro, a ideia de uma lamparina e a luz, aquilo que movimenta através deste azeite do Espírito, a luz de Cristo brilha em nós, é justamente um foco em Cristo. E eu tenho uma séria dificuldade, queridos, com pregadores que enfocam o ministério, ou o momento, ou o poder de Deus neles mesmos. Por exemplo, eu entendo, queridos, quando o Senhor traz uma revelação através do Espírito Santo para que seja ministrada a vida de uma pessoa. Mas em detrimento de uma pseudo manifestação de milagres e dons para que a pessoa creia que há a ação do Espírito Santo, na prática aquele que está portando a mensagem está voltando para ele mesmo. Porque o Senhor diz a este servo... Se Deus tem uma palavra para o irmão fulano, então na hora que terminar o culto, chama o irmão fulano e entrega essa palavra para ele. É para o irmão ciclano, termina o culto. Mas note que até o próprio sistema religioso muitas vezes está glorificando o ser humano ao invés do Criador. E é nesse sentido que Paulo aborda nessa perspectiva. Agora, no versículo 8 e 9, quando ele trabalha este paralelismo entre essas questões, é interessante, porque trazendo para os nossos dias, por exemplo, nós não vivemos uma perseguição religiosa no Brasil. Porém, somos atribulados em detrimento de uma pandemia de proporções aí mundiais. Isso é muito interessante. E eu gostaria que você olhasse para este momento, nos versos 8 e 9, pensando nessa perspectiva. Vou colocar na tela novamente para que você possa acompanhar comigo. Então, verso 8, atribulados, mas não angustiados. Ou seja, nós podemos ser submetidos a todo tipo de aflição, às vezes pressões de origem física e espiritual, mas não é por causa disso que nós somos impedidos de anunciar o Evangelho. Quando ele diz, nesse sentido, nós podemos entender, pois podemos passar por enfermidades, por doenças, por opressões malignas, mas isso não é empecilho para nós continuarmos anunciando o Evangelho. Depois ele diz, então, que nós podemos estar perplexos, mas não desesperados, desanimados. Ou seja, podem haver dúvidas, podemos estar desorientados diante de certas circunstâncias, mas nós não estamos sem a capacidade de reagir ou encontrar a saída diante desses momentos de dificuldade. No versículo 9, perseguidos, mas não desamparados. Sabe, querido, sempre diante de presença de inimigos, em momentos de dificuldade, às vezes até momentos de inimigos físicos, não somente espirituais, mas temos a plena convicção de que nunca nós somos abandonados pelo Senhor. Depois ele aborda que nós podemos então ser abatidos, mas jamais destruídos. Às vezes vítimas, queridos, dos mais variados golpes de adversários, físicos e espirituais, mas nós não seremos arruinados a ponto de nós não podermos continuar na nossa missão de anunciar ao Evangelho. Por isso que no verso 10 ele continua trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida dele também seja revelada no nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste no nosso corpo mortal. Note que Paulo em nenhum momento ele camufla ou distorce o evangelho, trazendo um evangelho de uma prosperidade falaciosa, mítica. Não, o evangelho nu e cru é o evangelho de lutas, de perseguições, de dificuldades, de sofrimento. Mas
Em meio ao sofrimento, o Senhor nos guarda, nos livra, move em nós e através de nós. Em nenhum dos momentos nós somos impedidos a tal ponto de não podermos viver o Evangelho, de experimentar a vida de Cristo. E ele diz, olha, nós que estamos vivos, somos entregues à morte por amor de Cristo. Mas Paulo, ele não tem um problema com a morte. Ele entende que a morte é uma transição, o nosso corpo é mortal, a nossa vida é passageira e transitória. Por isso ele não teme isso. Ele entende que nada disso pode ser um empecilho. E nesses momentos de aflição e luta, querido, eu não estou aqui menosprezando jamais. A dor vem, a preocupação vem, a angústia, a tribulação. Estamos perplexos, às vezes perseguidos, abatidos, mas nós não podemos e não devemos deixar que isso mine o nosso relacionamento com Cristo, porque a nossa força vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Recobre o teu ânimo e a tua força. Ah, pastor, eu estou com um ente querido enfermo. São lutas. Sim, são lutas e aflições. Clame ao Senhor e Ele vai te dar a força necessária para vencer e suportar cada uma dessas aflições. Pastor, eu perdi entes queridos. Estou arrasado. Sim, querido, faz parte da nossa vida. Vamos chorar junto. Se você quiser uma visita, fale conosco. Quiser uma oração, talvez eu não sou da mesma cidade que você, estaremos orando pela tua vida. Mas entenda, querido, que o Senhor é aquele que nos fortalece, que o consolo do Espírito esteja sobre a tua vida, te dando forças, mesmo em meio a este momento de dúvidas, de perplexidades, de angústias. Mas entenda que tudo isso vai passar. E a graça e a misericórdia e a glória do Senhor se renova sobre as nossas vidas. Versículo de número 12, o apóstolo Paulo, ele continua dizendo, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. O que Paulo estava querendo dizer com essa afirmação? Em nós atua a morte. Ele estava apontando aqui, fazendo uma paráfrase do próprio sacrifício de Cristo. Embora o nosso corpo mortal ele seja limitado, a vida de Cristo opera. Embora o apóstolo Paulo estivesse ali entendendo que o seu tempo estava chegando ao fim, como nós já vimos nos outros versículos anteriores, capítulos anteriores, estava ali com ameaças de morte na sua... por causa das suas prisões, as suas lutas e dificuldades, ele entende que a vida de Cristo opera na vida dele e dos irmãos. Ele continua dizendo algo interessante, versículo de número 13, ele transiciona aqui para um novo tempo. Está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que se vê, mas não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois aquilo que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Então olha que interessante aqui, queridos. O apóstolo Paulo, no 13, abordando o sustento diário de Deus sobre a sua vida. As promessas do 14 de Deus a serem lembradas. No 15, os resultados do Senhor sobre nós. 16, a renovação. Mas o verso 17 e 18, queridos, eles são tremendos para a nossa vida. É maravilhoso nós olharmos o apóstolo Paulo dizendo, olha, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Nós estamos numa era de vitimismo,
Eu não estou dizendo que todo sofrimento é vitimismo, mas onde parece que é bonito as pessoas ficarem externalizando o seu sofrimento. Eu não estou dizendo que você não pode fazer isso, você pode fazer o que você quiser, meu irmão, minha irmã, com toda a tranquilidade do mundo, nas redes sociais, no dia a dia. Mas eu vejo que as pessoas têm se exposto demais, se externalizando em todos os lugares os seus sofrimentos. E eu vejo outras pessoas tentando como que quase estabelecer uma competição de quem sofre mais. E quando nós olhamos para Paulo, um homem maduro, ele diz que os sofrimentos dele e dos apóstolos da igreja eram leves e momentâneos. Os sofrimentos que nós estamos falando desse homem, queridos, eram açoites, as costas machucadas, rasgadas, feridas, sangue sendo derramado, prisões, lugares onde ele passava fome, passava necessidade. E ele fala que são leves e momentâneos. Por que Paulo tinha a capacidade de olhar para os sofrimentos e não supervalorizá-los? Pelo contrário, declarar que eles eram leves e momentâneos. A resposta está no versículo 18. Porque ele fixava os seus olhos não naquilo que era passageiro, mas naquilo que era eterno. Ele olhava para o seu socorro, o Senhor, o Rei dos Reis. E ele declara, porque aquilo que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aqui é uma chamada para as nossas vidas, a focarmos as nossas vidas, os nossos esforços, o nosso olhar naquilo que é eterno. Com isso eu não estou dizendo que nós não devemos trabalhar, não é isso. Mas é entender, queridos, que este momento aqui é transitório. E a nossa maior prioridade deve ser o Senhor. Olhar para o Senhor. Diante dos sofrimentos, que entenda que é momentâneo, é leve. Tá doendo? Tá. São lutas? Sim. Mas o Senhor vai nos ajudar a suportar cada uma delas. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Fixe os seus olhos naquilo que é eterno, naquilo que nós não conseguimos enxergar. Olhe para o Senhor, porque é dele que vem o socorro para as nossas vidas. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O teu socorro, querido, certamente virá do Senhor que fez os céus e a terra. Vamos orar? Senhor, Tu és o nosso refúgio. Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. E neste dia nós queremos clamar o Teu toque. Diante de situações de tribulações, de lutas, de perplexidade, nós clamamos a Ti, que é o nosso socorro. Tu és aquele que cuida de nós. Tu és aquele que cuida das nossas vidas. Tu és aquele que opera em nós e através de nós. Que o Senhor possa, ó Deus, diante de todo desânimo, diante de toda perplexidade, diante das perseguições e tribulações, que o Senhor possa fortalecer, transformar essa luta em bênção sobre as nossas vidas. Alcança esse irmão, esta irmã que tem passado por lutas e dificuldades. Que o Senhor possa ser mesmo esse socorro bem presente na hora da angústia. Nós oramos e te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, que bom! Chegamos ao final de mais um estudo na presença do Senhor. E eu quero te agradecer por você ter permanecido aqui conosco, mas te desejar uma semana vitoriosa, repleta da bênção, da graça e da glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.